Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou falar um pouco sobre as diferenças entre o detetive Hercule Poirot e o Sherlock Holmes. Como provavelmente vocês já sabem, meu gênero preferido de leitura é o suspense e a minha autora preferida é a Agatha Christie. Mas além disso, eu também já li a obra completa do Arthur Conan Doyle, com todas as histórias que ele criou sobre o Sherlock Holmes, e hoje eu decidi contar pra vocês um pouco das diferenças entre esses personagens. No primeiro momento, assim, eles são extremamente semelhantes, inclusive muita gente acha que eles são, assim, até uma cópia um do outro, porque são dois detetives extremamente inteligentes, que sempre desvendam os mistérios de forma, assim, espetacular. E também porque eles têm dois amigos, cada um tem o seu amigo, e fazem parte, assim, da história e que são, de certa forma, até mesmo um alívio cômico. E eles sempre são meio atrapalhados, tudo mais, que no caso, pro Poirot, o amigo dele é o Hastings, e pro Sherlock Holmes é o Dr. Watson. O Sherlock Holmes acabou se tornando extremamente popular, eu acho que ele é bem mais popular do que o Poirot, e inclusive hoje em dia, atualmente, ele é de domínio público, então qualquer pessoa pode criar uma história que tem o Sherlock Holmes. Inclusive o Jô Soares já fez uma história com o Sherlock Holmes aqui no Brasil, então tem muitas histórias distintas que seguem mais ou menos o mesmo padrão, mas hoje eu vou falar principalmente das histórias originais que o Arthur criou. Bom, como eu disse, no primeiro momento eles são bem semelhantes, mas quando você lê mais histórias dos dois, você acaba descobrindo que eles são totalmente diferentes, principalmente na questão de como eles lidam com as soluções dos crimes e até mesmo a forma que a história é escrita é bem distinta. O primeiro ponto a ser mencionado é que a Agatha Christie sempre escreveu livros mesmo, histórias que são um pouco maiores, apesar de serem livros curtos, são considerados romances, né? São histórias um pouco maiores. E a maior parte das histórias do Arthur que tem o Sherlock Holmes são contos bem curtos, de no máximo 20 páginas. Então isso faz bastante diferença até na forma como a história é desenvolvida, porque no caso as histórias que a Agatha cria tem muito mais personagens e acabam sendo histórias maiores, enquanto as histórias que tem apenas o Sherlock Holmes são histórias mais curtas, que são desenvolvidas de forma bem mais rápida, com menos detalhe. Isso inclusive contribui para a principal diferença entre esses dois detetives, que no caso é a forma como eles desvendam os mistérios. Nas histórias que a Agatha cria, geralmente, logo no início, você já sabe como a pessoa morreu, como o assassinato aconteceu, no sentido de qual foi o método utilizado pelo assassino, enquanto nas histórias do Arthur, geralmente, o Sherlock Holmes desvenda não somente quem fez o crime, quem foi o assassino, mas também como ele fez esse crime, que tipo de arma ele usou. Isso também faz parte do mistério a ser descoberto. Por esse motivo, o Sherlock Holmes geralmente faz as investigações baseadas em pistas. Ele sempre investiga o lugar, ele sempre vai no lugar onde o crime aconteceu, e ele sempre investiga o ambiente onde o assassinato aconteceu e usa essas impressões que ele tem dos lugares como prova e como forma de descobrir quem foi o assassino e que método ele usou. Ao contrário do Hercule Poirot, que geralmente nem vai nas cenas do crime, muitas das vezes ele fica lá na casa dele, sentado, esperando o povo vir conversar com ele. Inclusive o próprio Hastings, muitas vezes, conversa com os suspeitos e só conta pro Poirot quais foram as coisas que as pessoas contaram pra ele, e geralmente ele conversa muito com todos os suspeitos, mas ele dificilmente fica indo nos lugares. Inclusive, várias vezes, em vários livros diferentes, ele já citou o Sherlock Holmes falando, tipo, debochando dele, falando que ele não vai deitar no chão para procurar pistas e que ele não vai ficar procurando pistas em nenhum tipo de ambiente de crime, porque ele sempre consegue descobrir como o crime aconteceu e por que aconteceu através das conversas. No caso, essa é com certeza a principal diferença entre os dois detetives. O Poirot, geralmente, ele sempre vai pro lado mais psicológico, e o Sherlock sempre vai pro lado mais dos fatos, do que aconteceu de verdade e de provas físicas do que foi feito. Inclusive, tem uma frase bem famosa que o Sherlock Holmes geralmente fala, e eu vou citar ela aqui pra vocês, que é um grave erro formular teorias antes de conhecer os fatos, porque sem querer começamos a mudar os fatos para que se adaptem às teorias, em vez de formular teorias que se ajustem aos fatos. Então, o Sherlock Holmes
dificilmente começa a pensar sobre como e por que um crime aconteceu antes de averiguar de verdade o que aconteceu lá no lugar onde foi cometido o crime, sem avaliar o corpo e todas as pistas. E o Poirot geralmente só fica pensando mesmo, ele só usa mesmo o próprio cérebro para conseguir desvendar os crimes. Falando também um pouco sobre a escrita dos dois autores, eu acho que isso também contribui para que os personagens sejam diferentes. Como eu disse, a Agatha acaba fazendo livros maiores e no caso dela tem muitos personagens, no caso muitos suspeitos. Inclusive, em alguns livros chega a ser um pouco confuso a quantidade de personagens que ela coloca, são muitas pessoas, são geralmente cerca de 10 a 15 personagens que estão ali relacionados à pessoa que foi assassinada, então geralmente você no início acaba ficando até um pouco confuso, mas esses personagens estão ali para que o Poirot possa conversar com todos eles, fazer o depoimento de todos eles, e eles são todos geralmente suspeitos, e isso faz com que a história gire aí de um jeito bem característico da autora. E no caso do Arthur, como eu disse, são contos, então é bem mais rápido, não tem tantos personagens, e o que faz realmente diferença é o ambiente onde o crime aconteceu e as presenças físicas de pistas, seja no próprio corpo da pessoa ou no ambiente, e é isso que o Sherlock geralmente usa para desvendar os mistérios. E como eu disse também, geralmente nos livros da Agatha Christie, já no início da história você sabe como aquela pessoa morreu, se foi por um veneno, que tipo de veneno foi, então toda a história ela é focada em descobrir quem cometeu aquele assassinato, e no caso do Sherlock Holmes, geralmente você também acaba descobrindo como esse assassinato aconteceu, e tem vários contos que são extremamente criativos, são situações assim bem interessantes. E tem uma outra coisa que eu particularmente penso sobre os livros do Arthur, que eu não gosto dos livros deles que são maiores, que no caso são os romances. Eu gosto muito dos contos, eu acho que ele escreve contos muito, muito bons, mas para escrever romances eu acho que ele não sabe muito bem, ele não conseguiu, na minha opinião, escrever histórias tão cativantes, porque ele acaba sendo um pouco cansativo. Geralmente as pessoas que leem histórias dos dois autores têm uma preferência. Eu com certeza prefiro os livros da Agatha, mais porque eu já li mais livros mesmo, apesar de eu ter lido todos os livros do Sherlock Holmes que o Arthur Conan Doyle escreveu. Eu li muito mais livros da Agatha Christie, eu li cerca de quase 30 livros, mais de 25 livros, então com certeza pra mim o Hercule Poirot é, assim, não que ele é melhor, mas eu tenho um apego maior por ele, porque eu li mais histórias com a presença dele, mas cada um tem um preferido e eu gosto de todas as histórias de qualquer forma. Eu acho que ambos os autores são muito criativos, são histórias muito divertidas à sua maneira. Eu acho que a maneira que o Hercule investiga é muito interessante, mais que a do Sherlock também é muito interessante também. Acho que todas as duas são muito eficazes e eu acho que se fosse trazer para a vida real, todas as duas seriam bastante eficazes. O problema do Hercule é que como ele realmente vai na parte dos motivos pelos quais as pessoas cometeram aqueles assassinatos, talvez nem sempre ele consiga provas de que as pessoas realmente fizeram aquilo, mas se você já leu o livro da Agatha Christie, você sabe que no final ali todos os suspeitos geralmente estão juntos e os próprios suspeitos confessam que eles cometeram os crimes. Então eu acho que se não fosse isso, não faria sentido eles serem realmente pegos, porque não tem provas de que eles realmente fizeram aquilo, diferente do Poirot, que geralmente tem provas mesmo de como foi feito o assassinato e de quem é o criminoso. Além disso, eu quero deixar aqui uma menção honrosa à Miss Marple, que é a outra detetive, entre aspas, que a Agatha Christie criou. Ela é bem interessante, ela vai mais pro lado do Poirot, ela faz as investigações através das conversas com as pessoas, principalmente porque ela é uma grande fofoqueira, ela é basicamente uma senhorinha que é a fofoqueira aí do bairro, que todo mundo conhece, uma vizinha fofoqueira, e é como se você pegasse essa pessoa e ela ajudasse em investigações, e eu acho muito divertido quando é com ela por esse motivo. E também eu gostaria de falar sobre o detetive Dupin, que é do Edgar Allan Poe. Ele foi o primeiro detetive desse estilo a ser criado, então o Edgar foi realmente o primeiro criador desse tipo de história. Eu não li muitas, então eu não posso falar muito, não posso falar sobre as diferenças dele, mas pelos poucos que eu vi, o que diferencia dele é que é um pouco mais violento. Os livros
do Edgar Allan Poe geralmente são de terror, então aí nos livros dele vai ter um pouco mais de descrições gráficas desses assassinatos e tudo mais, coisa que não tem em nenhum livro da Agatha e em nenhum livro do Arthur. Inclusive, um dos motivos de eu gostar tanto desses dois autores é a capacidade deles de falar sobre crimes e assassinatos de uma forma tão leve e tão divertida, e o motivo é esse: eles dificilmente descrevem cenas e tudo mais de forma gráfica, então isso faz com que o livro fique bem mais leve e foque mais realmente na parte de investigação. E bom, como eu disse, tem também o Hastings e o Watson, que sempre participam dos livros do Sherlock Holmes e do Hercule Poirot, e eles sempre são meio bobos assim, e eles estão ali para garantir que o leitor se sinta inteligente, porque a gente nunca vai ser tão inteligente quanto o Sherlock, nem quanto o Poirot, mas a gente sempre é mais inteligente do que o Hastings e do que o Watson. Então, geralmente eles têm umas ideias assim completamente bizarras e a gente lê e pensa, meu Deus, como eles estão pensando isso? Mas é proposital para fazer com que o leitor se sinta inteirado na história e se sinta assim bem inteligente, o que a gente nunca é, tanto quanto os personagens principais. Bom, como eu disse, esse tipo de história é o meu preferido, eu poderia ler assim somente isso pro resto da vida, que com certeza eu ia gostar muito. Comenta aqui embaixo se você também gosta desses detetives, qual é o livro preferido que você já leu dos dois, e me conta qual dos dois você prefere. Você gosta mais do Sherlock Holmes ou do Hercule Poirot? É isso e até o próximo vídeo.